Oi, turma. Vamos aqui para a nossa segunda aula remota. Nessa aula, a gente vai conversar aqui sobre as rochas, tá? Na aula passada, a gente conversou sobre composição química e mineralógica, e hoje a gente vai falar sobre um ponto de vista mais macro, as rochas. Então, como eu disse, toda aula nossa tem aqui os objetivos de aprendizagem. E o nosso primeiro objetivo é aprender o que são as rochas, classificar as rochas quanto à sua gênese, entender como ocorre o ciclo de formação das rochas, compreender as principais propriedades de caracterização das rochas. Bem, então, a primeira pergunta da nossa aula que tem que ser respondida é: o que são as rochas? Bem, uma das definições é que as rochas são produtos consolidados resultantes da união natural de minerais. E a gente já aprendeu o que são esses minerais. Nesse caso, a gente tem a formação de um agregado. Os minerais são unidos de forma a manter as suas características individuais. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, a gente já viu essa imagem na aula passada, é uma imagem de microscópio, e aqui a gente consegue ver cada um dos minerais que formam essa rocha. E cada um desses minerais, eles permanecem com as suas características individuais. Então aqui a gente tem os minerais de quartzo unidos à biotita, ao plagioclássio com feldspato. Isso resulta no granito. Então aqui a gente tem uma rocha granito que é formado por vários minerais diferentes. Porém, a gente tem certas rochas que são compostas por materiais não minerais. E a gente na aula passada viu o conceito do que são os minerais. Então, tenham na cabeça de vocês o que é um mineral, tá? E aí a gente tem rochas que são formadas por materiais não minerais. Um exemplo são materiais não cristalinos, rochas vulcânicas vítreas, como a gente tem aqui a obsidiana, que é uma rocha vulcânica. Pedra pómez também é um tipo de rocha vulcânica. E a gente tem o carvão. Se vocês lembrarem lá do conceito de mineral, o carvão ele é um material orgânico, por isso a gente não pode classificar ele como um mineral. E aí a obsidiana é um material não mineral porque é um material vítreo. Então, lembra, ele não tem aquele arranjo molecular repetitivo. Bem, classificação genética das rochas. Então, basicamente, a classificação quanto à gênese da rocha, a gente vai poder separar em três. A primeira são as rochas ígneas, a segunda são as rochas sedimentares e o terceiro grupo são as rochas metamórficas, tá? As rochas ígneas são também chamadas de magmáticas. Basicamente, a rocha ígnea, ela é formada pela cristalização, que é a solidificação do magma ou da lava. Um exemplo que a gente tem aqui de rocha ígnea é o granito, que eu acabei de mostrar um exemplo para vocês, tá? As rochas sedimentares, elas são formadas por um processo de deposição, soterramento e litificação. Basicamente, ela acontece da degradação de outras rochas. E aí, por algum desses processos que estão aqui identificados, você forma as rochas sedimentares. Um exemplo é aqui o arenito, tá? As rochas metamórficas, elas são formadas sob altas temperaturas e pressões nas profundezas da crosta terrestre e no manto superior. Basicamente, acontece aqui uma recristalização em estado sólido de novos minerais. Então, eu posso ter uma rocha
sedimentar, por exemplo, que pode passar por um processo metamórfico e aí eu vou ter uma recristalização dos minerais, tá? E eu vou formar novos minerais. Aqui um exemplo é o gneiss. O ciclo das rochas é a interação que a gente vai ter dos sistemas da tectônica de placas e do clima. Eu vou explicar aqui para vocês em algumas imagens o ciclo das rochas, mas parte dessa aula também contempla um vídeo que eu estou disponibilizando para vocês. E nesse vídeo vai falar um pouco mais sobre esse ciclo das rochas, tá? Um vídeo rápido aí de aproximadamente uns 6 minutos. Então aqui a gente tem, por exemplo, o magma formado lá nas profundezas da crosta terrestre e esse magma forma as nossas rochas ígneas, tá? Por processos, por exemplo, de intemperismo, essas rochas elas vão sendo degradadas. A ação do clima é uma forma de intemperismo. Então, esse material pode ser transportado aqui pela água, pelo ar, por processos gravitacionais. E aí, esse material pode ir se sedimentando, se depositando aqui, por exemplo, e formando as nossas rochas sedimentares. Processos de alteração de pressão, de temperatura podem gerar a formação de novos minerais e aí eu tenho a formação das nossas rochas metamórficas. Todo esse processo ele é cíclico. Essas rochas metamórficas, por exemplo, elas podem chegar a uma nova temperatura aqui de fusão e formar o magma. E aí eu tenho de novo todo esse processo, tá? Aqui é um exemplo lá do livro do Teixeira, onde você mostra esse ciclo, tá? Então eu tenho o magma forma as rochas ígneas, processos de intemperismo, erosão, deposição formam os sedimentos. A partir daqui eu tenho as rochas sedimentares. O metamorfismo pode fazer com que eu gere agora uma rocha ígnea. Então, esse processo é um processo que acontece ao longo de milhões e milhões de anos, tá? Porém, aqui só uma imagem para a gente ilustrar. Esse processo pode não ser simplesmente um ciclo, tá? Onde eu vou ter da ígnea para a rocha sedimentar e aí depois rocha metamórfica. Eu posso ter uma transição, eu posso pular um ciclo desse, por exemplo. Então, eu posso ter uma rocha ígnea que por calor e pressão aqui, ó, eu tenho um processo metamórfico e aí eu dou origem a uma rocha metamórfica, tá? Então, eu posso ter uma rocha sedimentar, um conglomerado aqui, um arenito, que pode sofrer um processo de intemperismo e depois sedimentos, e aí eu formar uma nova rocha sedimentar, tá? Então, não é um ciclo direto que sempre vai acontecer. Bem, existem algumas propriedades que ajudam a determinar o tipo de rocha. Então, os principais são a mineralogia e a textura, tá? Então, a mineralogia é a proporção relativa dos minerais que constituem uma rocha e a textura está ligada ao tamanho, tá? Então, o tamanho dos grãos, dos cristais e o modo como eles estão unidos. Então, a gente pode ter aqui rochas que são monominerálicas ou rochas plurimineráricas. As rochas monomineráricas são, por exemplo, calcário, mármore, quartzito. E nas rochas pluriminerálicas a gente tem o granito, como a gente já viu antes, gabbro, gneiss, tá? Então são alguns tipos de rochas. A gente vai aprender um pouco ainda aqui nessa aula sobre as propriedades das rochas. Então existem diversas propriedades, tá? Que são importantes para caracterização das rochas. A gente tem propriedades químicas,
e aí a gente vai ter aqui composição química, reatividade e durabilidade. Propriedades físicas: cor, densidade, porosidade, permeabilidade, absorção, dureza, modo de elasticidade, coeficiente de Poisson. Propriedades geológicas: composição mineralógica, textura, estrutura, estado de alteração, fraturas e gênese. Propriedades mecânicas: resistência à compressão, ao choque, ao desgaste, ao corte e à britagem. E as propriedades geotécnicas, que são grau de alteração, de resistência à compressão simples, de consistência e de fraturamento. Importante, tá? De todas essas propriedades que a gente está vendo aqui, algumas vão ter valor para classificação, enquanto outras determinarão a possibilidade de emprego da rocha. É importante que vocês saibam, nem sempre a gente vai fazer a caracterização de todas essas propriedades, tá? Para determinado fim a que se destina as rochas, pode ser que a gente precise de algumas caracterizações. Então, imaginem que é uma rocha onde a gente está vendo a possibilidade de fluxo, de um fluxo contaminado passar por essa rocha. Então, algumas propriedades vão ser importantes para a gente. Será que resistência à compressão ia ser interessante nesse caso? Provavelmente não. A gente vai estar preocupado aqui com propriedades físicas, por exemplo, permeabilidade. A gente vai estar preocupado com algumas propriedades geotécnicas, são grau de alteração, grau de fraturamento, porque tudo isso vai influenciar no fluxo que esse contaminante vai ter dessa rocha. Então, esse seria um exemplo. A gente precisa caracterizar tudo para qualquer tipo de obra. É importante que a gente saiba para que finalidade a gente está utilizando aquela rocha para poder definir quais são as propriedades de interesse. Começando aqui por propriedades químicas, tá? Então, primeiro é composição química. Aqui está escrito assim: não constitui elemento suficiente para definir uma rocha. E aí eu vou deixar para vocês aqui, nessa aula, um espaço para vocês me mandarem por que não é suficiente. Porque essa pergunta que eu estou fazendo agora para vocês eu já respondi na aula passada. Por que não é um elemento suficiente a composição química para definir uma rocha? Então eu vou deixar aqui um espaço aqui antes de ir para a próxima parte da aula, e vocês me mandem o porquê que não é suficiente, tá? Bem, a próxima propriedade é a reatividade, tá? Quando a gente vai trabalhar com as rochas, principalmente como material de construção, a gente precisa que os componentes das rochas eles sejam quimicamente inertes. Então, o que quer dizer um elemento reativo? Quando a gente tem elementos químicos que eles são capazes de reagir ao entrar em contato com outros compostos, tá? Então, é muito importante quando a gente está trabalhando, por exemplo, com concreto, tá? Existe um problema que chama reação álcali-agregado. Isso faz com que a gente tenha problemas como esse daqui, tá? Que são o quê? A geração de trincas depois que você concreta uma certa peça. E aí a gente sabe que os concretos não podem ter essas trincas, essas fissuras, porque isso compromete a capacidade estrutural desse material, a durabilidade dele, tá? Então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com uma brita para construção, uma das análises que a gente tem que verificar, tem que fazer, é se esse agregado ele é inerte, saber se ele reage com algum dos componentes do cimento, tá? E a gente chama, quando há essa reação, de reação álcali-agregado. Quando a gente vai ter também a construção de túneis, pode ser que nessas rochas que a gente vai escavar para construir os túneis, existam trincas e existam materiais anidritos, tá? Se existem trincas e existe esse tipo de material, a água pode percorrer por essas trincas e aí a água com o anidrito forma o gesso. O que é que vai acontecer? Uma expansão. E aí isso pode gerar
grande pressão nessas trincas e aí a gente pode ter problemas de estabilidade na escavação desse túnel, tá? Então, existem algumas rochas que podem conter, por exemplo, sulfato de cálcio. Então, quando a gente vai construir um túnel, em alguns casos é necessário que a gente revista esse túnel com concreto. Se a água flui por essas rochas e entra em contato com o concreto, essa substância, o sulfato de cálcio, pode atacar o concreto, tá? Outra propriedade importante é a durabilidade. Então, essa propriedade também é muito importante quando a gente vai utilizar a rocha como material de construção. Então, na casa de vocês, a gente já conversou, até falei para vocês na aula passada, pode ter alguma peça de granito, de mármore. Então, uma propriedade importante é a durabilidade dessa peça. Cor. A gente está indo agora para as propriedades físicas. Em vista a grande variabilidade que a gente tem, a cor é um fator de classificação bastante fraco. Isso a gente já viu na aula passada também. A gente pode ter um mesmo mineral, só que com cores diferentes. Então, não quer dizer que eu vou ter uma rocha diferente. Densidade é uma propriedade que a gente já conversou também na aula passada. É ligada à mineralogia e à porosidade agora dessa rocha. Peso específico também é ligado à mineralogia e à porosidade, tendo em vista que são duas propriedades aí totalmente conectadas. Porosidade. A porosidade vai ser a relação entre aqui o volume de vazios que a gente tenha na rocha e o volume total. Então imagine o seguinte, tenho aqui, vou tentar desenhar aqui um bloquinho de rocha. Vou meio todo, mas tem aqui a minha rocha. Dentro dessa rocha eu vou ter alguns espaços vazios. Aqui meus espaços vazios. Então a porosidade relaciona esses volumes vazios que eu tenho internamente aqui na rocha com o volume total, tá? Essa propriedade ela é muito influenciada pelo tipo de rocha e estado de alteração, tá? Então a gente tem aqui, ó, granito, arenito, calcário, argila, tá? Aí na casa aqui da argila seria um argilito, tá? Granito, a gente viu, é um tipo de rocha ígnea. Vejam a porosidade aqui. Varia de 0,5 a 1,5%. Então, o que é que isso quer dizer? Que de um volume de 100, eu tenho 0,5 a 1,5 de vazios. Quando a gente vai por arenito aqui, uma rocha sedimentar, essa porosidade ela já varia aqui de 10 até 20. Então, veja, é muito maior. Quando a gente vem aqui para uma argila, então imagine um argilito, um tipo de rocha sedimentar, metade do volume dessa rocha pode ser só vazios, tá? Aqui é uma forma da gente classificar a porosidade, ela pode ir aqui de extremamente porosa até muito compacta, tá? Próxima propriedade física, a absorção. A absorção ela tem a ver com a quantidade de água que eu consigo armazenar dentro de uma rocha, quando ela está saturada. Rochas com alta absorção apresentam um aumento da massa específica quando ela está saturada aí na condutividade térmica. Essas propriedades são muito importantes, de novo, quando a gente vai utilizar essas rochas como um material de construção. Permeabilidade. Então, a permeabilidade é a capacidade que o material tem de permitir a passagem da água, tá? Então, quando a gente está trabalhando com fluxo de água subterrâneo, quando a gente vai trabalhar com escavação em rocha, com túneis, essa é uma propriedade extremamente importante. Bem, no geral, a gente tem que rochas
metamórficas e magmáticas, elas vão ter uma permeabilidade mais baixa. O que é que isso quer dizer? Que a água tem mais dificuldade de passar por esse tipo de rocha. Rochas sedimentares, em geral, têm uma permeabilidade mais elevada, só que essa propriedade vai depender de diversos fatores, como o processo de formação dessa rocha, se essa rocha tem fraturas ou se ela não tem fraturas, se essa rocha sedimentar, por exemplo, é um arenito ou um argilito. Então, isso depende de diversas outras caracterizações. Propriedade física é o módulo de elasticidade. Essa é uma propriedade que vocês aprendem aí lá na resistência dos materiais, a relação entre força e deformação. Muito importante quando a gente vai querer caracterizar a resistência, a deformação dessa rocha. Quando você vai trabalhar no dimensionamento de um túnel, por exemplo, a gente consegue fazer isso somente se eu tiver uma caracterização do modo de elasticidade do material. O mesmo vai acontecer aqui para o coeficiente de Poisson. É a relação entre as deformações transversais e as deformações longitudinais de um corpo de prova submetido a um carregamento. Então, para quem não viu ainda a resistência dos materiais, imagine o seguinte, que a gente tem aqui, eu vou fazer um corpinho de prova. Vejam aí meu desenho, não tá lá essas coisas não. Acontece, quando eu aplico uma força nesse meu corpo de prova, esse material tem uma tendência de sofrer uma deformação. Então, imagina que esse corpo de prova aqui tinha essa altura. Depois que eu apliquei aqui uma força, ele tem uma certa deformação, delta aqui. Meu delta não ficou legal não, mas está aí. Então, o módulo de elasticidade, ele relaciona essa força com a deformação. E aí, o coeficiente de Poisson, ele relaciona essa deformação aqui com a deformação transversal que eu possa ter aqui no corpo de prova, tá? Então, são duas propriedades muito importantes, como eu disse, principalmente quando a gente está trabalhando do ponto de vista da resistência desse material. Então, quando eu quero verificar se, quando eu for construir o meu túnel, eu vou ter alguma deformação nesse túnel, tá? A gente vai entrar agora nas propriedades mecânicas. Resistência à compressão. Então, a resistência à compressão, vocês viram o corpinho de prova que eu desenhei anteriormente, é eu verificar qual é a resistência quando eu comprimo esse meu corpo de prova. E aí, de novo, tem uma grande variabilidade de resultados. Vai depender dos tipos de minerais, fissuramento, xistosidades, resistência ao choque. É a resistência que uma rocha oferece ao impacto de um peso quando cai de certa altura. Esse tipo de ensaio ele é feito nesse aparelho aqui, aparelho de Trenton, tá? E é muito utilizado aqui quando a gente vai trabalhar com agregados para esses tipos de obras. Obras de pavimentação, estradas, ferrovias e aeroportos. Por quê? Então, vejo aqui, basicamente o ensaio, eu tenho um peso que vai cair aqui no meu bloquinho de rocha que eu vou usar. Como nesse tipo de obra, estrada, ferrovia e aeroportos, essas rochas vão estar submetidas ao choque, esse tipo de ensaio ele é feito, tá? A mesma coisa vai aqui para a resistência ao desgaste. Esse ensaio é feito muito para pavimentação, tá? Ensaio de abrasão Los Angeles. Você tem aqui esse equipamento. Aqui dentro você coloca a brita, o agregado que você vai trabalhar junto com algumas esferas, tá? As esferas de aço maciça aqui, e aí você gira aqui dentro desse tambor
durante vários ciclos e verifica qual é o desgaste que esse material tem, tá? Então veja aqui eu tenho 3 tipos de rochas diferentes e aqui tem a caracterização da resistência ao desgaste, ao impacto, à abrasão, compressão, modo de elasticidade, coeficiente de Poisson. Então a gente tem aqui essas 3 rochas, tá? O diabásio é uma rocha magmática ou ígnea, tá? O calcário é uma rocha aqui sedimentar e o quartzito é uma rocha metamórfica. Então, verificando aqui, resistência à abrasão, que seria aqui a resistência ao desgaste. Resistência à abrasão, o pior de todos que a gente tem aqui, é uma rocha sedimentar. O mesmo acontece aqui para resistência à compressão, tá? Então vejam, cada tipo de rocha vai ter uma caracterização diferente. Não quer dizer que por ter uma resistência à compressão menor aqui vai ser bom ou vai ser ruim, depende da aplicação desse material, tá? Então, por exemplo, se eu quero utilizar esse material como um agregado de pavimentação, se eu tenho essas 3 jazidas aqui, provavelmente essa jazida aqui de calcário, de rocha sedimentar, eu não vou usar. Por quê? Porque ela tem uma resistência menor, porque ela é um material que tem uma resistência à abrasão. Ela é uma resistência à abrasão pequena, aqui esse valor mais elevado quer dizer que a rocha se deteriora mais quando eu coloco ela aqui dentro desse equipamento, tá? Então, a caracterização do material, os resultados que eu vou ter, se vai ser bom ou se vai ser ruim, depende do fim, da aplicação que eu queira para esse material, tá? Propriedades geotécnicas. A primeira propriedade geotécnica que a gente tem aqui é o grau de alteração, tá? Em geral, ele é muito subjetivo. Então, tem 3, rocha sã, rocha alterada e rocha muito alterada. Grau de resistência à compressão simples, é um parâmetro que tem tido grande aceitação no meio geotécnico, tá? É relativamente fácil de se obter quando você tem um número reduzido de corpos de prova. O problema desse ensaio é que você tem que ter equipamentos próprios para fazer, porque basicamente o que a gente tem na maioria das vezes são equipamentos para fazer ensaio em concreto. E aí a resistência da rocha ela é bem maior do que a do concreto, tá? E a gente tem aqui o grau de resistência e a classificação, tá? Variando aqui de muito resistente até muito branda. A gente tem também grau de consistência, tá? Baseia-se nas características físicas, que são mais facilmente determináveis. Resistência ao impacto, a gente já falou. Resistência ao risco, a gente conversou sobre isso na aula passada, sobre minerais. E friabilidade, que é se eu consigo quebrar, desintegrar essa rocha de uma forma mais fácil, tá? E aí eu tenho variando aqui o grau de consistência de muito consistente, consistente, quebradiço aí, friável. Então existem algumas formas da gente definir esse grau de consistência, vejam. Uma rocha friável, ela esfarela ao golpe de um martelo e ela desagrega sob pressão dos dedos. Onde é que pode acontecer? Isso pode acontecer, por exemplo, num arenito. Então, alguns arenitos você pode ter uma estrutura como essa, extremamente friável. O pessoal da geologia tem o martelo da geologia, tá? E quando eles vão para campo, eles levam esse martelo para poder caracterizar as rochas, tá? Então vejam que aqui eu tenho nessa caracterização sempre, ó, quebra facilmente, esfarela, tudo com o golpe do martelo.
Grau de fraturamento. Número de fraturas por metro linear em sondagens ou em paredes de escavação ao longo de uma dada direção. Então, a gente tem aqui o grau de fraturamento em função do número de fraturas por metro, tá? Então, essa é uma propriedade extremamente importante quando a gente vai fazer a caracterização geotécnica de uma rocha, seja para verificar o fluxo de água dessa rocha, ou quando a gente vai precisar fazer uma escavação, seja para o corte de uma estrada, seja para um túnel, tá? Porque essas fraturas podem indicar planos preferenciais, tá? De deslizamento, planos preferenciais de fluxo de água. Então, essa é uma propriedade muito importante. Bem, a classificação geotécnica, a gente reúne todos esses parâmetros que foram indicados anteriormente, e aí você pode fazer a caracterização geotécnica da rocha. Então, vejam aqui. Caracterização petrográfica é o tipo de rocha, então granito, grau de alteração, muito alterado, grau de resistência, brando, grau de consistência, quebradiço, grau de fraturamento, medianamente fraturado. Isso é um exemplo, tá? Não quer dizer que todo granito sempre vai ser assim. Então, quando a gente vai caracterizar geotecnicamente uma rocha, a gente precisa dessas 4 classificações. Bem, essa primeira parte da aula aqui das rochas a gente encerra. E o que é importante? Importante que vocês tenham aprendido o que é que são as rochas. É importante que vocês tenham aprendido a classificar as rochas quanto à sua gênese. Entender como ocorre o ciclo de formação das rochas. E aí, esse ponto aqui vocês vão complementar com o vídeo. E compreender as principais propriedades de caracterização das rochas, tá, pessoal? Aqui a bibliografia e material de apoio que vocês podem procurar e que foi feita essa aula. E a gente encerra aqui e sim, nós nos encontramos na próxima aula. Até mais.